tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Capricórnio, leitura do amor para Capricórnio. Eu quero aqui, antes de mais nada, pedir a compreensão de todos vocês. Fui acometido de uma crise de sinusite com resfriado e não estou 100%, né? Então a voz está um pouco presa ainda. Peço aqui a compreensão de todos, ok? Mas vamos lá, vida que segue, né? Capricórnio, leitura do amor, vamos lá, tarô. Signo de Capricórnio, leitura do amor. As de copas, as de copas, 6 de ouros, 4 de espadas e o 4 de copas, as de copas, 7 de ouros, 4 de espadas e o 4 de copas. Bem, Capricórnio, me dirigindo aqui a um grupo específico de capricornianos, né? Ou seja, não significa que todos vocês possam estar no contexto desta leitura, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me fala de uma pessoa que vejo você aqui diante de uma recusa, né? Aqui me fala de uma pessoa que se apega a decepções do passado no que se refere à sua vida sentimental, à sua vida amorosa, ou seja, uma pessoa que se apega que está se apegando a decepções do passado. Aqui existe uma apatia, um estado de rejeição, uma recusa. Muito possivelmente uma pessoa que saiu de uma relação, ok? E vejo você aqui num momento de pausa, num momento de reflexão, de um certo, digamos assim, um certo isolamento, né? E vejo você aqui diante de uma recusa, é como que se, veja bem, depois desse período de separação, dessa ruptura, dessa relação, você estivesse vivenciando um momento, passando por um momento onde existe uma certa apatia, ou seja, muito possivelmente uma pessoa que está ainda apegada a um passado, ou seja, a decepções do passado. Aqui existe uma recusa. É como se você dissesse não para alguém, né? Alguém estivesse disposto, as de copas, estivesse disposto a um romance com você, a ter algo com você, mas diante da sua decepção, né, com relação ao seu passado, você aqui recusa, você diz não, você
não está pronto, pronta para viver um novo amor. E aqui há uma situação de recusa, de desinteresse sua por parte dessa pessoa, com relação a essa pessoa. Você, muito possivelmente, ainda com feridas abertas, e isso, logicamente, está causando todo esse cenário, toda essa situação. Uma pessoa que se apega ou está se apegando a decepções do passado. Aqui existe uma apatia, um estado de rejeição, uma recusa. É como que se depois dessa ruptura, durante esse período de pausa da sua vida, 4 de espadas, de um momento de pausa, de reflexão, alguém surgisse, mas você demonstrasse um desinteresse, ou seja, você recusando, digamos assim, né, essa pessoa. Muito possivelmente, Capricórnio, por conta do que eu falei, decepções do passado que ainda interferem, sabe, que interferem no seu presente, e por isso aqui esse momento de apatia, de recusa por parte sua com relação a essa pessoa, enfim. 3 de espadas. A carta da lua, a carta do julgamento e a carta da morte. Aqui está a resposta, o porquê dessa situação, ou seja, desse momento que você se encontra, né? Aqui está a resposta, o porquê dessa decepção que acaba estagnando você, deixando você num processo de estagnação da sua vida. Aqui fala de uma situação de sofrimento, de angústias vividas naquela relação anterior. Aqui fala que você, nesse momento atual da sua vida, dúvidas, incertezas tomam conta de você, do seu coração, do seu íntimo, e aqui está a resposta do porquê desse processo de apatia, de estagnação da sua vida. Você ainda preso a essas decepções, ou seja, o que você viveu nessa relação, e isso resulta exatamente nesse processo aqui, né? De estagnação, de recusa, de solidão, dúvidas e incertezas permeiam o seu coração, tomam conta de você, e isso faz com que você se sinta assim, ou seja, esse processo, esse momento sabe, de recusa, de rejeição, de estagnação, tudo isso causado por conta de situações vividas nessa relação, que você saiu, que você botou um ponto final, enfim, decepções, tristezas, possíveis traições, e isso deixou marcas em você ao ponto de hoje você, veja bem, está fechado para o amor, para viver um novo amor. Por isso que aqui existe uma situação de recusa, de dizer não por conta de decepções que ainda, decepções do seu passado que ainda, veja bem, se fazem presente em você, estão ainda causando todo esse processo em você. E uma pessoa com dúvidas, com incertezas, com relação, será que devo, será que até que ponto vale a pena eu viver um novo romance, um novo amor, porque você ainda está presa ou preso a esse passado. Mas aqui, Capricórnio, aqui tem um chamado, né? Aqui tem um convite para uma libertação, para uma transformação.
aqui tem um convite para uma mudança, para uma transformação. Ou seja, aqui tem um convite para o fim de uma fase, ou seja, fechar essa fase, esse ciclo da sua vida e iniciar uma outra fase. Aqui representa a superação de situações de antigos apegos ou cura de feridas passadas, abrindo espaço para um novo amor. Portanto, você, diante dessa situação, ainda apegado a essas decepções do passado, dúvidas tomam conta de você, incertezas tomam conta do seu coração, mas aqui tem um chamado, tem um convite para um processo de transformação. Ou seja, aqui fala do fim de uma fase e o início de uma outra fase. Aqui representa a superação de situações do passado, ou seja, cura de feridas passadas, abrindo assim espaço para um novo amor entrar, ou seja, uma transformação, uma libertação, um deixar para trás esse passado e se abrir para novas oportunidades no amor. Então aqui dá um convite, uma mensagem, um convite do tarô para um processo de transformação, de mudança, de deixar esse passado para trás, fechar esse ciclo, um convite para viver uma nova fase, que representa superação de situações, desapegos, né, do ponto de vista emocional, que vai te possibilitar, veja bem, você abrir espaço no seu coração, tirar essas dúvidas, essas incertezas que tomam conta de você, essas angústias, enfim, limpar-se por dentro e abrir espaço para novas experiências, para, quem sabe, viver um novo amor. A carta da estrela, o As de Paus e o 8 de Ouros. A carta da estrela, o As de Paus e o 8 de Ouros. Aqui tem uma coisa aqui muito importante, muito interessante que eu estou verificando aqui, Capricórnio. Em primeiro lugar, aqui a carta da estrela, que fala de cura, de otimismo, de renovação, simboliza o perdão, a cura, relativo a questões do passado, é um chamado para a cura, para a libertação, para a renovação, para a cura, para o perdão, veja bem, um chamado para um processo de cura, de libertação, de fechar feridas, cicatrizar feridas, de permitir, ao permitir tudo isso, essas incertezas, essas dúvidas que tomam conta de você, que te travam, essas angústias, essas tristezas, que, veja bem, se faz presente no seu coração, através desse processo de transformação e de cura, isso venha possibilitar, isso venha trazer para você novos horizontes, novos caminhos no amor, ou seja, venham te possibilitar, venham abrir caminhos, abrir portas, né? Ou seja, permitindo com que você se abra, com que você se liberte dessa situação e se abra para novas experiências, para viver um novo amor. As de Paus e o 8 de Ouros aqui fala de novos começos, paixão intensa. E aqui tem uma coisa interessante no 8 de Ouros,
Aqui me mostra dedicação, foco, persistência. O que eu vejo aqui, Capricórnio? Eu vejo que essa pessoa, veja bem, essa pessoa que você, por hora, você está rejeitando, você está dizendo não, há uma situação de recusa, né? Eu vejo aqui que essa pessoa não quer e não vai desistir de você, mesmo diante da sua renúncia, mesmo diante da sua recusa. Essa pessoa está disposta a realmente a conquistar você, essa pessoa não vai desistir de você. Olha que coisa interessante. Mesmo diante desse quadro, desse cenário de rejeição, de recusa da sua parte com relação a essa pessoa, aqui está me dizendo que essa pessoa não quer desistir de você. Ou seja, não vai desistir de você. Vamos ver como fica, né? Como fica essa situação, o seu futuro próximo com relação a essa pessoa. Será que você vai de fato, né? Vai dizer sim para essa pessoa? Será que você continua ainda nesse processo aqui? Será que realmente vai haver uma transformação, uma cura, uma renovação? Enfim, a carta do Sol, bom, a carta do Sol, o Cavaleiro de Ouros, o Cavaleiro de Ouros, o 4 de Paus e o 6 de Paus. A carta do Sol, o Cavaleiro de Ouros, o 4 de Paus e o 6 de Paus. Aqui fala de sucesso na vida amorosa. Aqui é um presságio, aqui é uma promessa de sucesso na vida amorosa, numa relação a dois. Aqui está me mostrando, Capricórnio, aqui me revela que essa pessoa, aqui está mostrando as características dessa pessoa. Aqui me fala de uma pessoa disposta a ter um relacionamento com você baseado na estabilidade, na confiança, na lealdade. Aqui se trata de uma pessoa que sabe o que quer. Então, essa pessoa que se dispõe a ter um romance com você, enfim, a se relacionar com você, possui essas características. Uma pessoa disposto a ter realmente uma relação com você baseado na estabilidade, na confiança, na lealdade, sobretudo. Aqui me fala de uma pessoa muito leal, ok? E o 4 de Paus, que fala de harmonia, fala de felicidade, fala de estabilidade emocional no amor, uma celebração conjunta. Então, felizmente, aqui, Capricórnio, eu vejo que a partir desse momento de transformação, de renovação, de deixar para trás esse passado, sabe, a partir do momento que você se permite, né, você aceitando esse convite aqui das cartas, ou seja, disposto a uma renovação, uma mudança, uma transformação, disposto sabe, a um processo de cura, de libertação, de deixar de fato esse passado para trás, de desapego total desse passado ruim. Aqui representa você, aqui sinaliza você aberto a viver um novo amor. E essa pessoa disposto a ter com você, a se relacionar com você, disposto a ter uma relação onde existe lealdade,
onde existe um clima de estabilidade, de segurança, uma pessoa que te passa uma sensação de segurança, de estabilidade no amor. Vejo aqui uma relação que tem tudo para ser uma relação harmoniosa. Aqui me fala de um casal que vive em harmonia, um casal que é feliz, que desfruta de felicidade, de harmonia, estabilidade emocional, celebração conjunta, enfim. E aqui no Seis de Paus é a vitória, é a sua vitória. Aqui é um momento onde ambos os parceiros valorizam as qualidades do outro, ou seja, felizmente você se liberta desse passado, você se desapega desse passado, você, a partir de um processo de transformação, de cura, de perdão, de libertação, você deixa esse passado para trás e se abre para um novo amor. Essa pessoa foi determinante para isso, porque essa pessoa não quis em momento algum desistir de você, mesmo diante de uma recusa sua. Essa pessoa, ela não desistiu de você. Infelizmente, você se abriu para um novo amor, vivendo, veja bem, que uma relação ao lado de uma pessoa que te passa confiança, que te passa uma sensação de confiança, em se tratando de uma pessoa leal, uma pessoa que é leal, uma pessoa que é segura de si, que sabe o que quer. Vocês dois vivendo em harmonia, felicidade, contentamento, e ambos os parceiros reconhecendo as qualidades do outro. Portanto, como foi importante atender a esse convite, a essa transformação, a essa renovação, a essa cura, a essa libertação desse passado que te possibilitou, veja bem, você está apto, está pronto, de coração aberto para viver um novo amor e, felizmente, a cura chegou, a libertação chegou, a transformação chegou, que abriu caminhos, novas oportunidades para você viver um novo amor. Ok, Capricórnio? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos. Mais uma vez, eu peço desculpas porque a voz ainda não está 100%. Como eu falei no início da gravação, do vídeo, passei por um processo de crise de sinusite, resfriado, gripe, enfim. E não estou 100%, mas vida que segue, ok? Conto com a compreensão de todos. Quero aqui reiterar também o meu pedido. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, é muito importante para o canal. Não esqueça de deixar os seus comentários, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações. Enfim, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.